Mas olha, agradecer vocês aí de novo por vocês terem dedicado esse tempo, né, para esse momento. Eu acho que esse bate-papo é um bate-papo que vai ser muito enriquecedor para o nosso mercado de pneus agrícolas, né, para o pessoal aqui da página. A gente vem sentindo uma necessidade no mercado muito grande das pessoas sentirem a vontade, a coragem, né? Porque acho que vontade, às vezes, de fazer uma mudança na carreira, todo mundo quer progredir, todo mundo quer melhorar, mas a gente tem, às vezes, aquela dificuldade de enfrentar a mudança, de sentar para planejar as mudanças, né? E aí, quando eu pensei nessa live, eu pensei sobre isso, né? O como porque eu também vivo dentro da minha carreira profissional pequenas mudanças de transições, né? Não necessariamente a gente precisa sair do segmento de passeio e carga do pneu para ir exatamente para o pneu agrícola, que é assim o nosso start da live, mas dentro da nossa carreira profissional a gente também faz pequenas transições, né? Quando você faz um atendimento exclusivo de uma revenda e de repente você começa a atender fabricante, ou você trabalha com pneu nacional e passa a vender pneu importado, né? Então, dentro da nossa carreira, a gente também vive pequenas transições e até essas pequenas transições também, por mais que sejam positivas, elas demandam de uma coragem, de uma organização, né, interna e externa para isso. E aí, quando eu pensei nessa live, porque a página aqui ela reúne muitas pessoas que querem aprender e aprender com o propósito de melhorar mesmo profissionalmente. E às vezes elas se assustam com a quantidade de informação, acham que é difícil. E aí trazer as nossas histórias aqui, a minha, a sua, Érica, a sua, Fábio, e a experiência da Aline aqui, eu acho que vai ser extremamente enriquecedor, né, para essas pessoas e para a gente mesmo, né, assim, se olhar, né, com carinho para tudo que a gente, que assim, a gente faz a transição e de repente a gente até esquece um pouquinho daquele caminho que a gente trilhou ali, né? E o como, às vezes, quando a gente divide esse caminho, a gente pode estar incentivando alguém a fazer essa mudança também. Então, registrar aqui o meu muito obrigada para vocês e dizer assim que não tem preço, sabe? Esse bate-papo e essa contribuição que vocês vão estar dando para a página, para as pessoas, porque isso vai ficar não só no ao vivo, mas vai ficar registrado. E eu espero realmente que isso possa contribuir muito com o crescimento de muita gente que passa por aqui. Porque eu faço a live pensando em milhões de pessoas. Né? Tá aqui, né? A minha mãe, a mãe da Érica, não tem problema. Vai que a minha mãe começa a querer vender pneu de trator essa semana também, já está incentivada. Já! A gente que agradece, Ju, a oportunidade. Você sabe que eu sou sua fã. Assisto as lives desde a primeira aí. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês. Obrigada. Que bom, fico feliz mesmo, viu, gente? Te agradeço também pela oportunidade de falar com o pessoal que te segue e passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo aí, faz pouquinho tempo que eu estou nessa área, né? Então, fazendo 30 anos esse ano aqui. Nossa, tem muito para contribuir, Fábio, com certeza, na sua experiência. Eu também quero agradecer, né? Desculpa te cortar. Você me fez lembrar quando eu fiz a transição de pneu de carga para agrícola. Quando eu li o tamanho da gama, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas depois de 20 anos você aprende. É verdade, é verdade. Não, e acho que a gente aprende todos, sabe? Faz 30 anos, eu não tenho dúvidas, toda semana aparece algo novo para você. Não, tô sempre algo aprendendo. Muda, né? Aquilo que era uma verdade verdadeira há 15 anos atrás, que era um fato, hoje não é mais, as coisas mudam, né? A gente tem que se atualizar, né? Dentro do mercado também tem isso. A gente faz uma transição grande ali atrás, mas todos os dias a gente tem que estar em busca de estar se atualizando, né? Então, até nisso, nem quando a gente acha que a gente chegou lá, a gente ainda não chegou, né? Como diria minha bisavó, aprender nunca é demais. Então, a gente tem que buscar aprendizado todo dia, pessoal. Não pode parar. É verdade, é verdade. Não pode cair no ostracismo. É verdade. E até aproveitando, uma das necessidades do mercado é essa, né? Um profissional que está em constante evolução e aprendizado, né? Mas aproveitando aí também o agradecimento por estar inserida também nesse contexto e por também, quem sabe, conseguir contribuir aí com vocês, né? Com certeza, Aline, com certeza. Eu amo falar de carreira, então
É E muito acho que gostoso você estar vai aqui. trazer para essa conversa também uma visão humana mesmo dos desafios, porque o desafio de uma transição de carreira, ela não está só no profissional, né? Ela está desde a hora que a gente comunica dentro da nossa casa, porque tudo muda. Né? Quando a nossa rotina muda, quando os nossos desafios mudam, a gente passa a ser uma pessoa diferente dentro de casa também, a demanda de tempo que a gente tem para oferecer para a nossa família e para os nossos amigos mudam. Então é uma mudança, é uma transição que não acontece só com você, ela acontece na sua casa, ela acontece na sua vida. Vai ter gente que vai conseguir te acompanhar nessa transição, tem gente que vai ficar te admirando de longe, tem gente que vai te encontrar mais lá na frente. Então eu acho que talvez, Aline, a sua contribuição seja essa, que a gente às vezes não enxerga isso, né? Esse desafio humano mesmo, né? Não é só carreira, não é só currículo, não é só salário, mas tem toda uma dedicação aí para esse lado de que é uma mudança de vida, né? Não é só uma questão profissional. Então, eu queria aproveitar e já dar boa noite a todos. Meu amigo Lidião está aqui. Ô, Fico muito Lídio, feliz de ver todos os nossos amigos aqui presentes, né? E essa live vai ficar gravada para quem não conseguiu, né, entrar, vai ficar gravada. Então, desejo boa noite a todos. E o tema da nossa live é exatamente esse: a transição de carreira dentro do mercado de pneus, né? Eu tentei pôr um enfoque geral nessa questão. Quando você trabalha com pneu de passeio, com pneu de carga e tem vontade de mudar para o mundo do pneu agrícola. Mas acho que no meio dessa conversa a gente vai falar também sobre essas pequenas transições que eu já vivi, o Fábio já viveu, a Érica está vivendo e com certeza a Aline todos os dias assiste aí, né, na empresa que ela trabalha, isso acontecendo. Então, os nossos convidados aqui vão trazer visões diferentes, né? A Érica, ela está com a visão realmente da transição na parte prática. Eu não sei se vocês sabem, a Érica, além de ser minha melhor amiga e minha amiga de infância, uma irmã de vida, ela também tem uma experiência muito longa nessa trajetória de pneus. Ela trabalhou mais de 16 anos, com uma carreira extremamente sólida e de sucesso dentro do pneu de passeio. Então, nasceu ali, ficou especialista e ficou extremamente bem sucedida nessa trajetória, até que um dia o bichinho da agricultura foi lá e deu aquela picadinha nela e eu pude assistir, né, toda essa trajetória dela nascendo dentro do pneu e no ápice dela ali no pneu de passeio, tomar coragem de tomar essa decisão e falar assim, eu vou mudar. Eu tô com uma carteira de quase 20 anos na mão, mas assim, não dá para aproveitar nenhum clientinho, né? Do pneu de passeio, não tem como a gente aproveitar. Eu vou ter que começar do zero, né? E tomar essa coragem e enfrentar esses desafios. Então, acho que a Érica vai trazer para nós esse histórico, né? A Érica passou pneu de passeio, para ela dar esse passo para o pneu agrícola, ela virou multiprodutos, né? Que a gente tem que também aprender a vender de tudo um pouquinho. Ela virou multiprodutos até se preparar e construir construir a oportunidade, criar a oportunidade de estar onde ela planejou. Ela pôs uma meta, eu quero chegar aqui. Para eu chegar aqui, o que eu preciso fazer? Então, ela vai trazer essa parte para nós, prática dessa vivência. O Fábio, ele também viveu tudo que a Érica está vivendo, né? E agora ele está numa outra visão do mercado, que é a parte estratégica, né? Ele dirige aí um grande grupo, uma marca muito importante dentro do nosso mercado, que tem uma história linda dentro do Brasil. E o Fábio passou por muitas mudanças dentro dessa empresa também. É uma empresa que veio consolidada, adquiriu novas marcas, passou de mudança de gestão, né? E o Fábio consegue fazer essa mudança desde quando ele estava na marca nacional e para uma marca importada. Então, depois ele vai dividir um pouquinho com a gente também sobre essa visão estratégica e as experiências que ele viveu durante a sua história, como ele já dividiu com a gente, são 30 anos de carreira, isso não é para qualquer um, né? É uma vida. Comecei com 10. É uma vida, né? É uma vida, né? E a Aline, que trabalha hoje, além de ser psicóloga, ela trabalha também voltada para a área de recrutamento e seleção, muito experiente nesse aspecto. Ela já trabalhou em empresas de vários segmentos, no segmento de construção, agora está em segmento de tecnologia. Então, ela já passou por muitas vivências, acompanhou muitas pessoas fazendo essa mudança e acho que ela vai trazer para nós essa visão humana, né, para a gente conseguir fazer
a junção desse quebra-cabeça e quem sabe quando essa live acabar, a gente tenha plantado uma sementinha no coração de alguém ou confortado alguém que esteja passando por uma transição de carreira e não se sente confiante e pronto para esse propósito, né? Porque a gente tem muita insegurança durante essas mudanças. Então, a gente vai falar disso. Então, vou começar falando com a Érica, né? Então, Érica, eu queria que você dividisse aqui com a gente, né? Se eu deixei de falar alguma coisa da sua história, da sua carreira, você me corrige, fala aí se eu esqueci de algum ponto. Mas o que eu queria que você começasse, após você falar sobre a sua carreira, é o que mais te surpreendeu quando você saiu do segmento de pneu de passeio e projetou e entrou com a sua carreira dentro do pneu agrícola. Então, Ju, é isso mesmo. Eu sou a Érica Forte, atualmente eu sou consultora técnica comercial agro, atendo aqui o estado de São Paulo, né? E é isso, a minha carreira começou com pneus, 13 anos no pneu de passeio, e aí eu vi que eu gostaria de mudar, eu gostaria de fazer um atendimento mais técnico, algo mais assim, que oferecesse uma melhoria para o cliente na questão dos pneus, e eu via isso muito no mundo agro, acompanhando o seu trabalho. Então, eu sempre tive essa vontade, né? E quando eu fiz essa transição, eu fui para uma empresa multiprodutos para poder ter essa oportunidade e começar a criar minha carteira de clientes agro, porque eu realmente só tinha clientes passeio, né? Então, eu fiz essa transição para uma empresa multiprodutos, e aí sim comecei a estudar, me aprofundar na questão dos pneus agro. E quando eu comecei a me aprofundar, o que me chamou a atenção é que, assim, o que mais me surpreendeu é que, além de eu conhecer sobre produto, eu tenho que conhecer muito a realidade do cliente, porque eu preciso ver aonde que ele vai colocar esse pneu para rodar, para daí eu indicar um pneu que vai atender a necessidade dele. Então, não é só questão técnica. E é isso que me brilha os olhos. Quando eu faço uma visita a campo, que eu vejo e que eu aplico a técnica e adapto para a realidade do cliente e faz um bom resultado, a gente acompanha depois os resultados, isso eu fico encantada quando eu vejo. Então, isso que me surpreendeu e que me surpreende até hoje. Ai, eu realmente imagino, porque o mundo do pneu agrícola, né, assim, dando só uma ênfase, ele está ligado a muitos aspectos que é, além do produto em si e da especificação técnica do produto, é a realidade de quem usa, né? Como a Érica falou, é o campo, é o tempo certo, é o jeito correto de usar, é a cultura que o cara usa, o tipo de solo que ele usa. Então, tem muitas coisas a serem analisadas e realmente é um mundo muito aleatório, né? Diferente, que não está na página do manual técnico do produto, né? Não está ali e muitas vezes não está no Google também, né? É só colocando a botina, indo para o campo, ouvindo, conversando, vivendo. Acho que isso é uma... E você sente, Érica, por exemplo, quando você trabalhava com o pneu de passeio, você atendia as revendas, certo? Certo. E hoje você atende os concessionários de trator, às vezes até um consumidor final. O que você sente da diferença no atendimento para o cliente, né? Por exemplo, quando você estava trabalhando o pneu de passeio, o pessoal ligava, te passava a medida, pronto, tirei o pedido aqui. E o que muda no atendimento? O que você acha que muda no perfil do cliente? Você nota alguma coisa assim que muda? Eu sinto que eles são mais receptivos, eles querem a informação, eles querem entender sobre o mercado, sobre como que funciona o pneu, né? Porque para eles é preto, um buraco no meio, é tudo igual. E aí, quando a gente chega e passa, não, olha, se você colocar esse pneu, vai compactar menos o solo, você vai economizar combustível. Então, eles ficam ansiosos, assim, pela nossa visita. Esses tempos eu fiz um acompanhamento de um cliente que tinha mudado para um pneu radial e ele estava super, assim, descontente, porque não estava aquilo que ele esperava. Aí a gente fez o ajuste Então, ele estava, assim, ansioso esperando a nossa visita, né? Porque ele queria ver como que a gente ia resolver
e o trator dele ia parar de pular. Então, assim, ele tava esperando a gente na porta já da fazenda, sabe? E depois que a gente fez o trabalho, ele, nossa, gravou vídeo, ficou super agradecido, nos deu o produto que ele produz lá na fazenda. Então, já comeu uma galinhada, já saiu com um pé de alface dentro da sacola. Rolou um churrasco. Isso. Eles são muito receptivos, eles aceitam as instruções, eles prestam atenção, eles querem aprender. Eu acho que isso é um perfil realmente... E sabe uma coisa que eu acho que também leva a esse interesse deles? O preço. É um produto de um custo muito diferente, né? Então, quando a gente fala de pneu agrícola, eu tô falando de um pneu de implemento de 5 mil reais ou um pneu de trator que chega até 40 mil reais esse pneu, né? Uhum. Então, o investimento desse cara no pneu, naquele pedaço de borracha, ele é muito grande. Então, ele tentar tirar tudo que ele pode daquele produto como performance, realmente é... E o que a gente percebe também que é o que a gente falou na live passada, tem coisa que dentro do mundo do pneu agrícola não tem como você buscar dentro do Mercado Livre, do Magazine Luiza, da loja virtual, né? Tem coisa que dentro do mercado agrícola é realmente o atendimento, né? É você se preparar para ir no cliente. Eu lembro muitas vezes quando eu ia num cliente e eu falava assim, nossa, parece que eu não entendi muito da soja. Deixa eu estudar um pouquinho sobre a soja para ir lá, para estar preparada, para conseguir conversar com esse cliente. Então tem muito essa questão também da gente se preparar para ajudar o cliente, né? Porque você chega lá, você não sabe qual vai ser a dificuldade, né? O que ele está esperando de você, porque não é só você vendeu e pôs o produto, você tem que dar um suporte, um pós-venda, né? Para que ele performe, que ele consiga usar o produto da maneira correta. Tem alguma coisa, Érica, que você acha que foi fundamental nessa transição? Por exemplo, quando você sentiu essa vontade de fazer a mudança, do dia que você teve a ideia, eu vou mudar, até isso acontecer e estar acontecendo hoje, o que você acha que você fez que é relevante, que as pessoas, que é uma dica que você dá, olha, gente, eu fiz isso deu certo, e se tem alguma coisa que você fez e que você se arrepende, fala assim, eu não devia ter feito desse jeito, eu devia ter feito de outro jeito, porque a gente, na tentativa de acertar ou na tentativa de fazer as coisas darem certo, a gente erra, né? A gente tenta atalhos que muitas vezes a gente acha que vai ser o melhor jeito e não é, e só vivendo e experimentando que a gente sabe. Me diz primeiro o que você acha que é a dica que ninguém pode deixar de ter. Uma rede de apoio. Oi, o combo que eu dei em vocês, não sei porquê, mas estamos aqui de volta. Bom, como eu estava reforçando, né, o meu comentário sobre a questão da Érica, então ter pessoas é fundamental e saber os caminhos, né? Saber com quem contar, saber quem procurar, não ter vergonha de assumir ou de perguntar várias vezes a mesma coisa. Então eu lembro que quando eu comecei, eu tinha o Elídio, que é o meu colega que tá, não sei se ele já voltou, mas ele tá aqui na live com a gente. Deve estar aí. Eu perguntava a mesma coisa 1000 vezes para ele. Ele fala assim, eu já te respondi isso, mas eu vou responder de novo. Até que um dia entrava do jeito que eu falava assim, eu sei que eu já perguntei, mas eu acho que eu não estou conseguindo gravar. Então, assim, não ter vergonha, tipo, olha, me explica de novo, me explica de outro jeito, desenha, né? Então, ter essa humildade de falar, não entendi, me explica de novo, vamos fazer diferente. Né? Ia falar isso, é humildade. Tem que estar disposto a falar, olha, não sei, vou procurar saber e te respondo. Porque isso acontece direto mesmo, é muita informação. É muita informação. Érica. Por mais que você estude, sempre no treinamento tem aquela pergunta, nossa, mas eu nunca tinha parado para pensar desse jeito que você me perguntou. Vou pensar, vou raciocinar, depois penso que cada semana uma surpresa. Assim, você tá fazendo essa transição nesse momento, oficialmente há 2 anos praticamente, que já é um prazo longo, mas eu tô há 15 anos e eu nunca trabalhei com pneu de passeio. Desde que eu comecei com pneu agrícola. Até hoje, todo dia eu tenho uma perguntinha de um cliente, pergunta de um jeito. Você sabe o que significa isso assim? Amigão, não sei, vou ter que ligar para a fábrica, calma que vamos descobrir juntos, né? E eu acho que também ajuda a relação de confiança com o cliente, sabe? Eu tenho uma sensação de que essa questão... Não é a questão, tem que ser humilde, mas essa questão, tipo assim, cara, vamos buscar junto, depois eu até te mostro onde eu achei. Eu conversei com tal pessoa, manda o áudio da pessoa pra você ouvir como ele me explicou, né? Então, assim, eu acho que cria uma relação de troca, porque eu tenho cliente
que quando acha coisa nova e aprende, tipo, o cara da Michelin foi lá e ensinou ele de uma coisa, eu falo assim, o cara da Michelin veio aqui, ele me explicou de um jeito diferente, vou te contar como ele me explicou. O cliente me conta, ele divide comigo. Então, até o próprio cliente vira uma relação de troca de aprendizado, porque ele tem a vivência do campo que a gente não tem, né? Então, o dia a dia é realmente a parte dele, né? Então, bom, Érica, depois você pode ir atravessando nós aí, fazendo comentários, tá? Pode deixar. Ô, Ju, Oi, pode falar. deixa eu só fazer uma observação, Claro. né, do que a Érica está falando. Isso a gente chama, né, quando a gente fala de desenvolvimento, né, eu trabalho também com programas de desenvolvimento, a gente chama isso de protagonismo, na verdade, né? Você ser protagonista da sua própria carreira, você ir atrás do conhecimento, né? Então sim, né, uma humildade de falar, olha, não sei, mas a gente até usando aí um termo para vocês, né, quem quer se vender no processo seletivo, é ser protagonista da sua própria carreira. É a proatividade que a gente tanto busca, né? Eu faço seleção de várias áreas, é o que a gente busca nos profissionais, né? Então, só fazendo um adendo aí de competências que eu já consegui identificar no que vocês estão falando já, né? Isso é um tema extremamente importante, né? Você é o piloto da sua carreira. Não espere que o teu chefe, ninguém pilote por você. Você que tem que pilotar. Você que tem que decidir o que quer fazer, para onde quer ir e quando você quer chegar. E comunicar, né, Fábio? Claro. Comunicar. Comunicar assim, para você mesmo, inclusive. É isso que eu ia falar, comunicar para si, primeiro, assim, ter certeza daquilo, assim, pôr para fora, se ouvir falando, eu quero mudar, isso faz sentido para mim, eu vou buscar informação, eu vou tentar entender. Eu acho que comunicar a sua empresa nos momentos de oportunidade que você tiver, olha, gente, eu tô nesse caminho A, mas se tiver oportunidade no caminho B, tô aqui para aprender, hein, ó, tô disponível para o curso, lembrem de mim, quero chegar aí, me incluam nos projetos. E comunicar, como eu falei para vocês, na própria casa, com a própria família, com o pessoal do segmento, né? Então, eu acho que você tirar os seus planos da cabeça e pôr realmente no papel. Eu lembro no dia que a Érica, a gente sentou para conversar sobre isso, e eu falei assim, olha, então começa a seguir essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Aí chegava alguém e falava, você já tá seguindo essa pessoa? Você já ouviu falar dessa revista? Então, assim, começamos a pôr no papel mesmo. O que falta? Qual é o curso? O que você... De tudo que você está fazendo, o que você não tem que a gente pode compartilhar? Né? Eu lembro exatamente, eu lembro exatamente no dia que eu levei a Érica na AgriShow e apresentei a Érica pro Fábio. A gente tomou a decisão da carreira da Érica exatamente naquele dia. Sério? Ela falou assim, sério, porque assim, ela nunca tinha... Mas não foi no nosso stand, né? Foi exatamente Puxa vida, lá. Que legal! Foi exatamente Trelleborg, inclusive. Foi exatamente lá, porque ela me acompanhava no segmento. Eu lembro disso. Demonstrava admiração. E eu falava assim, mas é muito possível você fazer isso. Ela falava, você não tem um contato, eu não conheço as pessoas. Eu não conheço. Eu falei assim, vai na feira, vai no evento, roda com o seu cartãozinho mesmo no bolso, roda com o seu cartão no bolso. Quando você precisa tomar água, precisa de uma sombra, vai lá no nosso stand, eu vou te apresentar as pessoas. Eu apresentei ela para todas as pessoas que estavam ali, não só cliente, mas para todo mundo que trabalhava comigo. E ela começou a falar sobre o que ela fazia, mostrar o sistema que ela trabalhava. Esse foi um ano, tá? Nesse ano, ela começou a fazer multiprodutos dentro da empresa dela. Ela chegou, gente, olha, eu peguei uns contatos na AgriShow, eu quero começar a atender esse cliente aqui. Alguém atende? Não, então eu vou atender. No outro ano, ela já recebeu uma proposta para trabalhar dentro da AgriShow. Então, assim, a primeira AgriShow, ela foi lá e ela entendeu o mercado e ela entendeu as pessoas que ela tinha que comunicar. E a partir daí ela começou a captar pessoas que ela podia continuar vendendo o passeio e também vendeu até ela conseguir construir, mas assim, um evento, contatos, pessoas. Então, assim, comunicou, falou para mim, falou, pera, eu vou te apresentar, peraí, o Fábio tá aqui, o diretor da empresa, eu vou te apresentar. Você conhece o Natalini? Eu vou te apresentar. Ah, o Elídio tá aqui, você conhece o Elídio? Então, assim, você foi apresentando e foi fazendo. Ah, vamos ali na frente, ó, o pessoal da Magnum tá ali, vamos lá, vamos te apresentar para eles também. E, de repente, as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo e você se demonstrou disposta, né? Então, eu acho que é isso. E vou passar para o Fábio agora para a gente conversar um pouquinho sobre a visão estratégica do negócio. Mas eu queria que o Fábio contasse um pouquinho da história dele. Eu não sei se eu sei a história ao certo dessa carreira de 30 anos, sabe? Porque eu achei que era certeza? menos. Então, acho que tem anos aí que eu não conheço. Se você puder compartilhar conosco, a gente ficaria muito feliz. Claro. Um prazer.
Bom, eu me formei, eu sou engenheiro mecânico, saí da faculdade, entrei na Pirelli, né, em Santo André, em 95, e fui para a área de qualidade. Fiquei 8 meses. De lá eu já fui para pós-vendas, assistência técnica, aí fui crescendo dentro da área, passei para a área de engenharia de aplicação, desenvolvimento de produto, marketing, vendas de exportação, vendi pneu passeio também. Meus primeiros 10 anos foram na área de carga e depois eu tive a oportunidade de ser gerente de produto da linha agrícola, que foi um grande desafio, porque, como eu disse a vocês, o primeiro impacto foi esse, de olhar o tamanho da gama. Pneu de caminhão, você tem 5, 6 medidas, você faz 80% do mercado. No pneu agrícola, você precisa de 30, 40 medidas para fazer os 80% do mercado. Então, é pneu radial, pneu convencional, alta flutuação. Então, é um segmento mais técnico, né? E dali eu fui crescendo dentro do segmento agrícola, cuidei de montador e depois entrei na nossa querida Trelleborg, que agora é Yokohama TWS, e hoje eu sou diretor comercial para a América do Sul, da linha de pneus agrícolas e florestais, né? Então foi um pouco essa minha carreira. Me especializei na área agrícola, gosto muito, tá? As outras áreas são extremamente interessantes também, mas eu me identifiquei mais com o negócio agrícola, tá? Então, o importante é isso, você saber com o que você se identifica, o que você gosta de fazer e focar nisso e cair de cabeça, né? Porque senão os resultados não vêm, né? Exatamente. E Fábio, você acha, você que esteve no mundo, né, do pneu de caminhão, né, esteve nesse mundo, quando você olha estrategicamente o mercado, né, nessa questão de gestão de mercado, tem muita diferença? Porque tem a questão tipo, o pneu agrícola ele vai de acordo com a sazonalidade do mercado, tem as questões de exportação que também interferem, tem a questão climática que interfere, tem a questão do tempo da safra. Então, assim, o que você acha que tem, assim, para você pontuar para a gente dessas principais diferenças sobre os mercados nessa visão estratégica? Não, começa usando o exemplo que a Érica deu. Ela, para fazer a transição, ela tinha uma carteira de clientes de pneu passeio, e para fazer a transição para o agrícola, você teve que trocar a carteira, né? Então, isso já mostra que os canais de distribuição são diferentes, né? Então, quando você tem uma revenda de pneus de automóvel ou de caminhão, o negócio de automóvel e caminhão é muito focado em volume, né? Reposição rápida, várias medidas, uma cadeia mais longa, porque você tem o fabricante que vende para o distribuidor, que vende para o revendedor, que vai para o subrevendedor, que às vezes vai para um borracheiro, vai para um canal supermercado, que é um outro subcanal. E quando você vai para o mercado de pneus agrícolas, ele é um pouco mais verticalizado, né? Então a gente encontra, por exemplo, lógico, tem grandes redes que vendem pneu automóvel, caminhão, agrícola? Tem, sem dúvida nenhuma. Mas aqueles que se sobressaem no mercado, aqueles que têm o melhor resultado, são aqueles que focam o negócio agrícola, né? Todos os negócios de pneus você tem um outro lado importante que é a capilaridade. Capilaridade no passeio, você precisa ter ponto de venda em tudo quanto é lugar, em locais logicamente estratégicos, em esquinas. Você avalia se o ponto de venda tem uma boa entrada de pessoas para ter um ticket médio bom, reposição de estoque. Você trabalha muito marca. A marca é muito mais focada em inovações, isso no pneu passeio. E no caso do pneu de caminhão, é uma venda mais. De caminhão é venda consultiva, mas o agrícola é muito mais, tá? Então, a gente começa a olhar um pouco esse segmento de uma forma um pouco diferente. Apesar de ser tudo pneu, são bem marcadas as diferenças, principalmente em canal de distribuição, posicionamento de marca. Um pneu passeio, você consegue fazer
uma imagem da tua marca, com, lógico, influenciadores, com divulgação em televisão. Você vai colocar a tua marca numa camisa de um time de futebol. Você vai colocar o pneu na Fórmula 1, né? Então, você tem uma visão muito ampla e é um negócio um pouco mais ligado à emoção, né? Quando você vai para o pneu o agrícola, até o de carga, né? É mais razão, né? Foi o que a própria Érica comentou. Você vai para o usuário, orienta ele, passa todas as informações, passa o teu conhecimento, né? E só de você estar dando atenção para ele já é um grande ganho, né? Porque esse público do segmento agrícola é muito carente. A gente pensa que eles são bem atendidos, mas não são. A gente sabe que tem uma carência enorme de informações no mercado e não tem tantos profissionais que conhecem profundamente esse negócio. Então, por isso que eu acho muito interessante essa live, porque a gente pode também passar um pouco da nossa experiência e ajudar o pessoal que quer fazer a transição a se formar nessa área, porque o conhecimento técnico nesse negócio é extremamente importante. A gente tem duas frentes, que a gente chama de hard skills, né? E os soft skills. Hard skills é o conhecimento do produto. Então você tem que estudar o produto que você está vendendo, saber qual é a aplicação, saber a sazonalidade, né? Porque quando você está falando de negócio agrícola, se você está, por exemplo, no interior de São Paulo e atuando num segmento, uma região que tem muita usina de cana-de-açúcar, você sabe que a sazonalidade do mercado geralmente começa em março e vai até novembro, as usinas trabalhando. Na entre-safra, você tem. O negócio não para. Tem preparo de solo, tem plantio. No segmento de grão é diferente. Geralmente, você vai para o centro-oeste, começa em setembro o plantio, então você vai precisar ter na sua revenda pneus de plantadeira, pneus de tratores. Depois, nesse período de outubro até dezembro, são os tratos culturais, então é período de pulverizador, depois vem a colheita e por aí vai, né? Então, falando do ponto de vista estratégico, essas são as principais diferenças que eu vejo nesses mercados, né? O lado mais emocional e o lado mais, vamos dizer assim, o value for money, né? Você mostrar que realmente o teu produto, porque ele interfere, né? Quando a gente olha para eu faço até uma brincadeira, você olha para o pneu para um automóvel, você vê o pneu ali, ele é pequeno, né? Quando você olha para um trator, o pneu é gigante. Então, o pneu faz uma diferença brutal no trator. A troca de uma tecnologia, a troca de um produto com maior performance, vai trazer economia de combustível, vai trazer maior capacidade de tração. E isso quem vai conseguir fazer é o vendedor que está lá na ponta, né? Entregar mais valor para o teu cliente. E uma coisa também, né, Fábio, acho que falando um pouquinho não só sobre quem vende e quem usa, mas essa diferença também de quem tá, por exemplo, uma revenda que está acostumada a vender pneu de passeio e quer começar a trabalhar com pneu agrícola, né? E pneu de passeio é um giro rápido, né? Colocou no estoque, Sim, saiu. Colocou, saiu e tem um custo um pouco menor, né? Bem menor. E quando a gente fala de pneu agrícola, a gente fala de um pneu que é uma grana parada no seu estoque extremamente alta, só que assim, se um trator para e você não tem um pneu para colocar, o tempo dessa máquina parada também é prejuízo. Então, o ideal é que todo mundo tenha o pneu dentro do estoque na hora certa. Então, até a transição de carreira para quem está querendo sair dessa venda só do pneu de carga e do pneu de passeio e começar a trabalhar com esse nicho de pneu agrícola nessa especialização, tem que se preparar não só financeiramente, mas psicologicamente, porque vai acontecer de ficar um pneu de 40 mil reais parado ali, às vezes mais de um ano, e você olhando para ele todos os dias. Oi, bom dia pro pneu, né? Porque... E aí eu percebo, às vezes, durante os meus atendimentos, eu atendo um cliente, e esse cliente, ele é uma revenda específica em pneu OHT. Ele não se incomoda com o estoque.
assim, a palavra slow para ele, assim, ela acontece raramente, porque ele está acostumado ao alto investimento e a vender. Ele sabe o momento que ele vai vender, ele não se desespera, né, quando ele vê aquele estoque alto, né? Diferente do cara que está acostumado a vender pneu de passeio, você põe um pneu de implemento no estoque dele, deu 20, 30, 40, 90 dias do pneu não vendeu, ele começa a fazer promoção e, tipo, vender sem, trocando nota, desesperado, né? Então, tem essas diferenças também, além do mercado em si, do atendimento em si, do próprio revendedor também se preparar para essas mudanças, porque o pneu agrícola, ele brilha os olhos, porque na hora que o cliente precisa, ele paga o que for para ter o pneu naquela hora. É verdade. Só que para você ter o pneu naquela hora, a preparação que a tua revenda tem que fazer, a tua loja tem que fazer, né? A comprar no momento certo. Então, assim, não é uma dificuldade essa transição do pneu agrícola só para quem vende e para quem gere, né? Mas para quem realmente, para quem vende, no caso, nós atendendo mas o próprio empreendedor mesmo, né? É um desafio você entrar nesse mercado, se você se dedicar, se você se preparar, se você tiver bons fornecedores, se você tiver uma consultoria, se você tiver fabricantes responsáveis do seu lado para te ajudar com isso, né? Para sentar com você, te ajudar a criar um estoque estratégico, te ajudar a criar a metodologia de venda. Agora, tem coisas que não dá para se aventurar sozinho, né? E o mercado de pneus agrícola é um desses, ainda mais quando você não tem essa experiência dos períodos, do tempo, porque é um item extremamente caro para ficar no estoque, né? Então, quando a gente está trabalhando com pneu agrícola, a gente trabalha, além da ansiedade com o consumidor final, que está desesperado porque tem tempo para colher, tem tempo para fazer, a gente também tem que lidar com a ansiedade do revendedor, né? Que ele tá querendo fazer o estoque girar, ele quer pneu curva A só, né? Ele quer um negócio que gira. E aí tem essas questões também que eu acho que é uma diferença de mercado e que assusta, né? Assusta porque a pressão do revendedor de fazer o negócio girar e o como nós, estando dentro da fábrica, nós como vendedores de pneu para o empreendedor, temos que estar bem preparados para que o cara realmente performe bem, né? Para que ele realmente... Porque se ele faz o sell-out, você faz o sell-in, né? Exato. Essa é a questão. Então, se a gente consegue ajudar ele a fazer o sell-out e fazer bem feito, né? Porque é o que você comentou. O pneu agrícola, ele tem uma característica muito interessante, que vende quem tem. Se você não tem um pneu na hora que o agricultor precisa, você não vai vender. Não adianta pedir para a fábrica, esperar 4 ou 5 dias chegar, porque o tempo passou. Por isso que o planejamento é extremamente importante, né? Da sazonalidade do mercado, saber quais produtos colocar no estoque no tempo correto, para poder girar o estoque. Mas o giro realmente é mais lento do que pneu passeio, pneu de caminhão. Por isso que a especialização é extremamente necessária nesse mercado. O cara ter estômago para aguentar, né? Exatamente. E ter uma equipe também em campo também preparada, né? Ter uma equipe em campo também preparada. E Fábio, você... Perdão. Não, pode falar. Lembrei de um assunto aqui para a Aline. Ansiedade. Porque imagine vocês, 13 anos no mercado, muda o segmento e você quer mostrar resultado. Só que você tem que controlar o seu psicológico aí, porque você tem que conhecer todos os clientes, você está aprendendo sobre produto e nem sempre o resultado vem na hora que você quer. Demora um pouquinho, né? Então, Aline, como trabalhar essa ansiedade aí? Verdade, Aline. Até construir sua nova carteira, né? Dá as dicas para nós aí. Primeiro a gente tem que... hoje até eu estava atendendo uma candidata, né? Que foi um recrutamento interno e ela falou muito sobre frustração também, né? De não ter passado e quanto que quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de transição, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de expectativas, a gente está falando de propósito, a gente está falando de meta. Então é natural, primeiro de tudo, para você lidar com a ansiedade, você tem que entender que, primeiro, é natural, tudo bem, né? E não só a ansiedade, o medo, a insegurança, porque você está se jogando, né, num mundo novo. E por mais que exige, sim, né, como vocês muito bem trouxeram, essa preparação,
é algo novo que você quer que tenha bons resultados, mas você não sabe se vai dar, né? Lógico que a gente trabalha para que dê, né? Mas primeiro eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco algumas emoções, né? Como só negativas, né? O medo, por exemplo, ele protege a gente. Então, quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os lados porque eu tenho medo de sofrer um acidente, ser atropelado. Então, ele me protege, na medida certa, ele me protege, porque primeiro eu vou olhar, depois eu vou atravessar. A ansiedade também, né? É aquele frio na barriga que vai fazer com que eu me programe para o que está por vir, né? O problema é qual a medida desse sentimento. Então, se eu tô com medo de atravessar a rua e eu não atravesso, isso a gente chama na psicologia que se tornou disfuncional. Por que disfuncional? Eu não tô funcionando, né? Isso tá impedindo com que eu aja, eu reaja, né? E a ansiedade é a mesma coisa. Então, o quanto que ela tá me favorecendo, me preparar para esse incerto ou para o novo, e o quanto que ela está me impedindo de fazer. Então, eu acho que a primeira coisa, eu sempre dou essa dica, né? Vamos entender esse sentimento e o quanto que ele está te ajudando ou te prejudicando. Vamos entender que ponto que ele está te protegendo, te deixando, né, uma pessoa prudente, né? Você mesma colocou que você se programou até financeiramente para isso, então a ansiedade te ajudou nesse aspecto, né? E o quanto que ela, de repente, poxa, eu tô com medo, eu não vou fazer, né? Poxa, tô tão ansiosa de como isso vai acontecer que eu acho que eu não vou arriscar. Não tô dormindo, eu não tô conseguindo estudar, eu não tô, né? E aí começa a atrapalhar as outras questões da vida e até os propósitos que vocês colocam a partir do momento que vão fazer uma transição de carreira. Então, né, não sei se ficou claro, mas acho que primeiro é isso. A ansiedade não é uma vilã. Ficou, né? Até porque, Aline, muitas vezes, quando a pessoa, nem sempre a pessoa quer fazer uma transição de carreira, ela tá no momento ruim da carreira que ela tá. Então, o exemplo da Érica, tava tudo lindo na carreira dela, né? E às vezes, quando a gente faz essa mudança, eu acho que não só na questão profissional, mas toda mudança que a gente faz, que a gente sente essa insegurança, às vezes a gente acaba se sentindo diminuído, tipo assim, caraca, será que eu sou tão burro assim? Será que, meu Deus, sabe como que as pessoas conseguem fazer isso fácil? Decora essa medida assim, desse jeito, bate o olho, sabe se é diagonal ou se é radial, eu lá sei que lado que tá montado esse pneu, né? Então você começa a se sentir inferiorizado. Você tava ali numa zona de conforto em que você se sentia totalmente acomodado, dominava, né? Aquilo. Dominava. E de repente você se vê num lugar de sentei na escolinha, tô aprendendo de novo, tenho que, claro, para o cliente me mostrar seguro, me mostrar, mas assim, dentro da gente lidar realmente com essa frustração de que existe um tempo de maturação, né, Aline? E entender assim, essa mudança, ela foi importante, né? Essa transição de carreira, ela surge sempre por conta de algum incômodo. Então, alguma coisa lá incomodou ou algo não fazia mais sentido onde você estava, que fez com que você se movimentasse para essa mudança, né? E muitas vezes que a gente chama de motivação, né? Então, algo motivou a você buscar esse passo de carreira ou essa mudança de área, né? E talvez no decorrer do tempo e nas dificuldades, nas frustrações, a gente se esquece disso, né? Vocês também comentaram aí recentemente, né? Logo no início, sobre isso, né? Acho que o Fábio falou, faz só 30 anos, né? E tal. Então, assim, alguma coisa despertou lá atrás, ou algo movimentou para que ele estivesse onde ele está, a Érica também, você também, né, Ju? Eu também tive que em algum momento decidir, né, o que eu queria, para onde eu queria ir. E talvez a gente voltar um pouquinho atrás, olhar um pouquinho para trás, também ajude a gente a lidar com esses sentimentos, né? Então, poxa, eu me incomodei com alguma coisa no meu segmento, na área que eu estava, que não estava me satisfazendo, não estava fazendo sentido para minha vida. Então, o que era mesmo? Peraí, deixa eu voltar lá, porque talvez isso me dê essa energia, esse gás de novo para lidar com tudo isso que é inerente, né,
dessa mudança, é inerente do ser humano, né? A gente lida com muita frustração e precisa aprender a lidar com isso, né? Só que a grande questão é o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou me paralisar e vou falar, não, é muito difícil, é um segmento muito específico, então, não vai dar para mim, ou eu vou falar, não, eu tô com medo, mas eu vou, né? Então, o que eu preciso fazer? Quais ferramentas eu preciso ter, né? E aí, aproveitando o gancho, eu tô olhando aqui porque eu anotei algumas coisas para não esquecer de falar para vocês, né? Vocês já vieram também, né, de áreas de venda e tal, e muitas habilidades que vocês tiveram, né, até a hora que eu interrompi, falei, isso é protagonismo, já são comportamentos que provavelmente já fazem parte da Érica, já fazem parte da Ju, já fazem parte do Fábio, né? Então, são comportamentos que eles vão se repetir, né? Então, só mudou o contexto. Mas, quando vocês falam, né, de entender o produtor ali, entender o cliente de vocês, entender a sazonalidade, a gente está falando de escuta, de gerar confiança para esse cliente, de empatia. Isso provavelmente já são habilidades que vocês já tinham nas outras experiências de vocês, né? Então, também é relembrar, é fazer esse exercício de relembrar os valores de vocês, as habilidades, e trazer isso de volta, né, para esse momento de transição que é realmente complexo, né? Eu brinco com os meus candidatos, eu não engano ninguém. Eu sou muito transparente, então também não vou fazer isso com vocês. É difícil, é complexo, né? Tem essas questões emocionais, as questões técnicas, a questão financeira. Então é importante, né, a gente olhar para tudo isso até para você lidar melhor. Em psicoterapia a gente fala, não tem como eu lidar com o problema se eu não sei o que é, né? Então eu vou entender primeiro o que é e eu me preparo para ele de uma forma mais assertiva, mais organizada, né? E complementando o que você falou, é isso que eu faço mesmo. Tô com medo? Vou com medo mesmo. Me preparo ao máximo. Tô eu aqui fazendo uma live com vocês, fingindo normalidade. Nunca fiz isso na minha vida, mas tô aqui. Tudo tem a sua primeira vez. Eu também. Eu me preparei, eu fiz minha colinha aqui também. Todo mundo com colinha. Tudo bem, então, tudo bem. E sabe o que é colinha, legal? mas depois se embanana, né? O que é legal, né? Que eu gosto muito da escrita, né? Porque é uma forma de você organizar o pensamento, né? Não tô lendo nada, nem decorei. Mas, poxa, o que eu acho importante trazer da minha vivência? Então, deixa eu organizar a minha ideia aqui para eu não improvisar na hora. Eu me preparei, também estava ansiosa, né? Mas a minha ansiedade fez com que eu me preparasse para o momento, tá vendo? É uma coisa boa. Tá vendo? A ansiedade, às vezes, ela ajuda, tá vendo? A gente a organizar. Ô, Fábio, aproveitando o que as meninas estavam comentando aí sobre essas competências que já existem dentro de nós, você nessa visão estratégica, né, de tantos anos no mercado, quais são as competências, né? O que você acha que um profissional, para lidar com essa transição, o que o mercado de pneus espera dessas pessoas? Nós estamos aqui, ó, com os bracinhos abertos, só esperando eles virem, né? Então, o que você, como, né, hoje diretor, né, da América do Sul, tem como sugestão e como dica para dar de quais são as competências que o mercado espera dessas pessoas? Bom, primeiro ponto é conhecer o agronegócio, tá? É extremamente importante conhecer o produtor que você está abordando, o tipo de cultura, porque o maquinário muda muito, dependendo do tipo de cultura, muda conforme a região. Então, o primeiro ponto é esse, é conhecer do agronegócio e se aprofundar cada vez mais nesse business, né? Que aqui no Brasil, diga-se de passagem, é o que move o país, né? Grande parte do nosso PIB, quase 30%, vem do agro. Montadoras estão investindo milhões, bilhões aqui no nosso país, aumentando a capacidade produtiva, porque é um negócio que vai crescer e no longo prazo nós vamos alimentar o mundo, se é que a gente já faz uma grande parte disso hoje, né? Outra habilidade importante é a venda consultiva. Esse negócio requer esse tipo de habilidade. Você precisa conhecer muito bem o produto, como eu comentei do hard skill, né? E agora eu falo do soft skill, que é uma competência que
você precisa desenvolver e saber como abordar o cliente, como ajudá-lo, porque você não está entregando um produto, um pneu, você está entregando uma solução, né? Pode ser um pneu mais o seu conhecimento, pode ser o pneu mais uma adequação de carga ou uma lastração, mas você está entregando, no final das contas, uma solução. É isso que o agricultor espera da gente, né? Solução, não é ele liga para você, pergunta da medida e você entrega o preço. Não é assim que funciona no negócio do agro. Além disso, uma gestão de relacionamento. Isso é extremamente importante, né? Principalmente com revendedores, com canais especializados, pode ser revendedores até de insumos, porque nós temos clientes em comum e não competimos, né? Então você pode fazer parcerias com esse tipo de pessoal. Então, o relacionamento, bom, relacionamento em tudo na vida é importante, mas principalmente nesse negócio é extremamente importante. Conhecer as pessoas certas, ter uma conexão muito boa com pessoas que atuam nesse mercado para você poder usufruir e também trocar experiências, né? Pensamento estratégico de longo prazo, porque é um negócio que é muito instável, não é o termo correto, ele tem altos e baixos, né? Mas toda Oscila. vez oscila muito. Mas toda vez que a gente tem um vale, ele sempre é maior do que o vale anterior, né? A gente olha a curva de crescimento desse mercado de pneus agrícolas e até da agricultura como um todo, só vai para cima, só cresce. Então, é um skill, né? Uma habilidade extremamente importante. E outra habilidade que eu considero também importante é a capacidade analítica, né? Você tem que analisar dados para mostrar que o teu produto funciona, que ele entrega mais pro usuário. Então, fazer um levantamento de capacidade de tração, economia de combustível, são cálculos e essa capacidade analítica ajuda muito a passar um pouco mais de credibilidade pro usuário. E depois a adequação cultural, né? Porque você tem que falar a língua do agricultor, né? E isso é algo que é muito importante. Eles têm uma linguagem própria, que é do meio, né? A gente está inserido no meio, a gente sabe como funciona, e é algo muito simples, muito aberto, muito transparente, sinceramente, me agrada muito esse tipo de cultura, porque é a cultura que eu estou inserido há muitos anos, né? Ai, Fábio, obrigada aí pela contribuição nessa questão das competências, que eu acho que é importante para quem está, né, se preparando ou tem esse desejo, né, dentro de si. E eu estou tentando acompanhar aqui os comentários e o João, da West Pneus, ele fez um comentário extremamente interessante. Depois teve outro comentário, acabei que eu não vi. Mas ele falou, Fábio, na hora que a gente estava falando sobre a diferença das revendas, né, de vender um pneu de passeio, vender um pneu agrícola, como o empresário também não tem noção nessa questão das diferenças de margem de lucro, né, de um produto para o outro, né? Então, cria-se a cultura de que se ganha X vendendo pneu, e aí quando você muda de segmento, você acaba assustando, né, com essas diferenças dessas questões da margem. Então, até isso, né, até na forma de trabalhar, de ganhar dinheiro realmente, no literal, a coisa é diferente. No início da live, acho que um pouquinho antes da gente começar a live, eu estava comentando com os convidados aqui, pessoal, que essas transições não são só grandes transições. Acho que dentro da nossa carreira, mesmo no mesmo segmento de pneu, seja ele só agrícola, a gente faz pequenas transições e pequenas mudanças que também impactam a nossa vida. Claro que essa mudança de segmento, ela realmente vai virar sua vida de ponta cabeça, né? E você tem que se preparar para isso. Mas dentro da nossa carreira, a gente também vive pequenas transições e a gente tem que se preparar para elas, né? Eu vivi alguns anos atrás algumas transições e acho que me arrependo de não ter me preparado melhor, talvez, para elas, de realmente fazer o que a Erika fez. Vamos pôr no papel, vamos escrever, deixa eu conversar sobre isso, vamos. E acho que uma coisa que me faz muito bem durante as minhas transições, né, é a questão de comunicar o seu todo, porque a sua vida não é feita só de vida profissional, né? Então,
Hoje, quem fez uma transição de carreira comigo não foi só a Juliana, foi a minha mãe, foi o meu pai, foi o meu namorado, foram os meus amigos. Então, a forma como eu vivo hoje, ela também mudou, né? Então, essas pessoas precisaram participar dessa mudança, ter paciência com as vezes que eu chegava em casa frustrada, porque fiz uma visita e achei que não performei como eu gostaria de ter performado, ou porque estou com dificuldade, vou ter que estudar um pouco mais, porque amanhã eu tenho uma reunião, né? Então, assim, o como a gente também ter esse acolhimento, claro, com as pessoas do mercado, dentro da própria empresa, né? Da empresa te acolher naquela sua dificuldade, principalmente no início dessa transição. Acho que é importante a empresa estar disposta a dar oportunidades e lidar com as faltas. Ah, peraí, vou te dar um treinamento disso. Peraí que essa pessoa vai te ajudar. Peraí que aqui a gente consegue contribuir. Mas mais do que isso, a nossa vida também sai dessa parte que é a parte da vida profissional, e tem a vida social e familiar e os relacionamentos. E eu acho que isso é muito importante. Eu, durante todas essas minhas transições, eu tive muito apoio e muito acolhimento, né? Porque às vezes a gente, numa mudança de empresa, numa mudança de carreira, a gente dá mais do que os nossos 100%, né? Porque a gente quer provar que valeu o investimento da empresa, a gente quer que o resultado venha logo porque eu estou mudando de carteira, eu preciso voltar logo ter, né, o dinheiro que eu tinha, ou seja financeiro, ou seja por questão de um projeto que você quer que dê certo mais rápido, né? Então eu acho também importante a gente entender e se preparar também em todos os aspectos, né? Porque não tem como a gente fazer uma transição de carreira e manter todos os pratinhos girando na mesma sincronia, né? Então algumas coisas vão ficar, né? E a gente tem que entender aquilo que é prioridade, né? E quem está do nosso lado que pode nos acolher com relação a isso. E Aline, não sei se você tem alguma dica para dar para a gente aí com relação a essas transições, de como se preparar. Sim, até, né, vocês têm trazido muita questão de conhecer o mercado, fazer o networking, conhecer o produto, né, mapear tudo isso, mas também mapear essas competências, né, o Fábio trouxe uma lista aí, né, porque eu vejo muito em processos seletivos, a pessoa estudou muito, se preparou muito, mas não consegue verbalizar isso no processo, né? Quando a gente fala de um recrutamento interno, por exemplo, eu já tenho o histórico daquele candidato, né? Eu já tenho um histórico ali na empresa, de como ele trabalha e tal. Quando a gente fala de um candidato externo, eu não tenho esse histórico dele, então ele precisa já performar, digamos assim, ali na entrevista ou nas etapas de avaliação que a gente colocar naquele processo seletivo, né? Então, eu trouxe 3 perguntinhas, assim, para também as pessoas, enquanto, né, candidatos, né, quando forem ser avaliados em um processo seletivo, para já refletir e levar isso para o processo, tá? Então, o que eu já desenvolvi nas minhas experiências anteriores? Quais os resultados eu posso compartilhar, né? Obviamente que seja relevante para o negócio que eu quero me inserir, né? E como isso agrega valor nessa nova área. Então, quando a gente, muitas vezes, eu faço seleção de muitas áreas, né? Desde operacional, jurídico, tecnologia, enfim, hoje eu atuo com várias frentes dentro da empresa que eu trabalho, né? Eu cuido de todas as áreas administrativas ali. Às vezes a gente, né, principalmente a área muito técnica, a gente até conversou, né, no dia que a gente se encontrou, a área técnica a gente não tem facilidade de encontrar profissionais já com aquele conhecimento. Então, a gente vai partir para avaliação das competências comportamentais, né? Então, eu vou buscar em experiências anteriores comportamentos que eu sei que ele vai precisar ter para desenvolver bem a nova função, né? Então, se você já conseguir mapear isso, e aí, de novo, o papel é importante, né? Escreve mesmo o programa, o que é importante eu trazer, o que eu já tenho, até para você reafirmar isso para você mesmo, né? E aí gerar também uma menor ansiedade, porque um processo seletivo também gera, né? Quando você vai ser avaliado, você fica, né, extremamente ansioso, né? E é natural. Né, de novo, vamos naturalizar, né? Desde que na medida certa. É importante porque aí você vai trazer valor para aquilo que você está colocando e para tudo aquilo que você vem se preparando, né? Então, acho que essas 3 perguntinhas, elas são importantes para uma autoavaliação, a princípio, né? Um autoconhecimento, mas também para um momento de seleção ali, de entrevistas, de testes, você também
conseguir se vender no processo seletivo. Então, é mapear competências, ter clareza naquilo que vai apresentar, né? Isso vai fazer total diferença para você só participar de uma entrevista ou realmente se destacar e mostrar, né, o seu valor ali para a organização que está buscando profissionais. Acho que é isso. E você, Érica, o que você tem aí de dica? Mais dicas. A Ju e o Fábio vão poder falar melhor sobre isso, mas no nosso segmento falta mão de obra qualificada, né? E assim, apesar de eu estar estudando, me aprofundando, eu não posso deixar aqui de citar e agradecer a empresa que eu estou hoje, a Promitium, que apostou em mim, me deu um treinamento na fábrica por 30 dias. E era um sonho meu ter um treinamento técnico, né? Que eu não tinha tido a oportunidade e conhecer uma fábrica. Então, isso me deu um gás, assim, na carreira de falar, não, eu realmente fiz a escolha certa, era isso que eu queria e eu consegui chegar, então não posso deixar aqui de agradecer. E esse é um ponto importante também, né, para as empresas aí, né? E é uma coisa que a gente acaba passando muito também, né, nas áreas que eu tenho à frente de recrutamento e tal. Tem um momento, né, que você vai buscar internamente, você não acha. Você vai olhar para o mercado, você não acha. Então, você vai precisar o quê? Capacitar as pessoas, né? E aí vem, né, da empresa ter esse feeling de como que eu vou desenvolver essas pessoas, já que não tem, né? E aí vem os programas de desenvolvimento, as políticas de carreira, os treinamentos, né? Então, hoje eu atuo num segmento totalmente diferente de vocês, né? Mas as dores acabam sendo as mesmas, né? Sim, sim. Então, a gente precisa desenvolver também essas pessoas, dar essas oportunidades, né? De repente, olhar de uma forma diferente, né? O processo seletivo em si também, né? Poxa, o que está acontecendo que eu não estou encontrando pessoas qualificadas? Ah, é o mercado, então vou treinar, vou capacitar essas pessoas, vou buscar onde que eu tenho potenciais. Poxa, eu estou olhando só perfil técnico, não tem. Então, eu vou começar a mapear os comportamentais e vou trazer as pessoas que têm essas características que vão, né, conseguir desenrolar o técnico, porque eu vou trazer aqui para elas, né? Então, também é uma lição de casa, talvez, para as empresas na medida, né, porque é uma coisa que a gente tem feito muito, na medida que eu não tenho, eu vou ter que, né, abrir mão de alguma coisa, vou ter que desenvolver, e aí trazer essas pessoas que têm iniciativa, que têm força de vontade, que querem, né? Porque tem algumas competências que a gente ensina, tem outras que não, né? Aí já tem que vir da pessoa. Eu não consigo ensinar para uma pessoa ter força de vontade, muitas vezes. Exatamente. Preciso. A motivação também é uma coisa que vai vir dela. Eu vou gerar insights ali para ela, né, fazer esse movimento. Mas muitas vezes é algo que eu não vou ensinar, né? Algo que eu vou ter que procurar quem já tem essas características e aí moldar de acordo com o que o meu mercado precisa. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí para os convidados, para a gente aqui da live, pode ir mandando. A Rafa fez um comentário aqui, ó, mudança de carreira ou de área, acho que precisa ter muita coragem, às vezes precisa ter um empenho adicional nesse período de aprendizado e capacitação. Realmente, necessita um fôlego extra, uma energia extra, né? Não sei, Fábio, você tem algum outro comentário que você queira fazer sobre essa preparação aí? Muito esforço, muita dedicação. É isso que faz as coisas acontecerem. Talento é uma coisa importante, mas o esforço e a dedicação vence o talento. Então, o importante é a pessoa ter vontade, como você mesmo disse, força de vontade, porque senão as coisas não acontecem. Nada vem fácil nessa vida. Nada tem que ir lá e buscar. Nada vem fácil. Então, eu quero agradecer, né, os meus convidados mais uma vez, vocês que ficaram aí durante a live, nos acompanharam. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Vou juntar as duas partes, a parte antes do tombo e a parte depois do tombo. Deixa eu só fazer um comentário, Ju. Pois não. A sua live é internacional a partir de agora, tá? Você sabe que eu vi já, né? Que você tá com os amigos mexicanos aqui. Exatamente, meus amigos do México. Eu já tô aqui, ó, só... Saludos desde Brasil.
Já tô aqui, ó, platicando. Tenho muitos amigos lá. Ai, Que Volta bom a falar, olha o que você tá no lugar certo na hora certa, gente. Eu já tô chegando no México aí, através da. você tá vendo olha lá, né? O Bruno fez um comentário aqui, o Bruno, ó, estou entrando no segmento agrícola agora e vejo muita dificuldade de capacitação para saber sobre os pneus agrícolas, a qual a dica aprender e tal. Olha, Bruno, essa não é um questionamento só seu, tá? Então eu sei que você trabalha hoje no importador, né? Então, o que eu digo para você realmente, quase que não tem material gratuito disponível na internet, no Google, isso realmente não tem. A dica que eu dou para você é relacionamento, siga páginas que dão informações, né, que sejam realmente relevantes no mercado, mas mais do que isso, você está dentro de uma empresa que tem fornecedores, que são os fabricantes, essas pessoas podem te capacitar, tá? Então, por exemplo, se a sua empresa compra da empresa Trelleborg, ela pode mandar um e-mailzinho lá e falar assim, Fabião, Sim, claro. a minha equipe precisa de um treinamento. É possível alguém vir até aqui e dar um treinamento especializado? Pode até falar assim, ó, gostaríamos de aprender sobre isso, isso, isso. Eu tenho certeza, o fabricante de pneu, ele está totalmente preparado e disponível para capacitar a equipe. É interesse das fábricas, é interesse dela ter gente capacitada. Eu também trabalho dentro de um fabricante e eu nunca vi uma fábrica negar um treinamento. Ela organiza e ela faz, e os treinamentos são assim excelentes. Fora isso, realmente é muito difícil. Se você não tiver hoje uma ligação com o fabricante, a forma de você aprender, ela é mais complicada, porque você vai ter que ler, às vezes, uma tese de doutorado de alguém que se formou em mecanização agrícola, vai ter que seguir o nosso amigo Jarduli, que está no campo fazendo equilíbrio operacional, vai ter que vir aqui na minha página e assistir os videozinhos de 30 segundos e ir pegando informações no mercado assim, porque não existe um curso, não tem uma faculdade, não tem um MBA voltado para o pneu agrícola, que tenha um monte de pecinha para você ir juntando, mas você está no melhor dos lugares, Bruno. Você está num momento, você está numa oportunidade que você trabalha numa empresa que tem muitos parceiros, né? Então, pelo que eu sei, a empresa que você trabalha não trabalha só com uma fábrica, ela trabalha com várias. Cara, isso não tem custo. Pede, manda um e-mail e fala, olha, eu trabalho em tal empresa, gostaríamos de um treinamento, pode ser online, pode ser presencial, queríamos conhecer a fábrica. Então, assim, usem e abusem dessa oportunidade. O fabricante está totalmente disposto, extremamente preparado. A fábrica, eu já vi fabricante deixar a pessoa uma semana visitando junto. Ó, vai uma pessoa da fábrica fazer visita junto com você, com o cliente, para te ensinar. Vai ficar... Então, assim, existem muitos formatos de você conseguir isso de forma gratuita e muito bem especializada. E você estando dentro do importador como você está, você tem mais chances do que quem ainda não está ainda dentro do mercado, né? E quem não está dentro do mercado, é isso, é fazer pequenas conexões, pesquisas, tentar seguir, tentar criar relacionamento com quem já está dentro do mercado. É um pouquinho mais difícil, mas você, Bruno, você tá assim, ó, com a mãozinha assim, ó, na capacitação, é só puxar. Deixa eu ver se tem mais algum. O Bruno já é meu seguidor, filha. Bruno, ó, meu seguidor número 1. A Rafa mandando me seguir. Mais alguém, mais alguma perguntinha? Mas é isso, né, Fábio? Tem outro formato além desse? Para quem já está em revenda trabalhando, não tem muita opção, né? Buscar informações técnicas na rede, tem alguns sites que mostram isso. E é o que você comentou, o fabricante hoje tem além de ter o prazer, tem a obrigação de fazer isso pelo teu revendedor, né? A gente até força um pouco a situação, porque sabendo que o vendedor está preparado, ele vai ter uma capacidade muito maior de conseguir vender o teu produto seguindo as suas orientações, né? Então, isso é um manjar para a gente, né? Ouvir que alguém quer receber um treinamento é Exato, tudo de Bruno. bom. Assim, não pense que essa sua solicitação vai chegar como um peso. Pelo contrário, quando o fabricante entender que tem gente sedenta de conhecimento, é aí que ele vai aí para te preparar. E assim, alto nível, alto nível. Outra coisa, a Titan está sempre aqui no site dela, na rede social, a cada 2, 3 meses, dando treinamentos assim, ó, altíssimo nível.
altíssimo nível, gratuito. Você vai lá, eu tô em todas, acho que eles me odeiam. Fazer essa manhã aqui de novo. Entendeu? Altíssimo nível. Os caras, assim, dão uns treinamentos gratuitos. Acho uma puta de uma sacada também. Eles abrem para todo mundo, não é só para revendedor. Quem quiser entrar no treinamento deles a cada 3 meses, dão certificado, mandam um material de slide, assim, super generosos. Então, acho que seguir os fabricantes também de todas as marcas, porque isso é uma coisa, viu, gente? Você quer se destacar dentro do mercado de pneus, você tem que conhecer seu concorrente também, tá? Então, assim, Claro. seguir todas as páginas, segue todos os concorrentes, segue a marca que você trabalha, a marca que é concorrente seu, e você vai aprender com todo mundo. Você vai aprender, tá de olho, por exemplo, você revende a marca Senso, que é a empresa que eu trabalho. Segue essa marca, vai no site deles, vê no blog deles, volta e meia eles fazem alguns blogs, lives. E fora isso, gente, não tem. Realmente podia falar assim pra vocês, tem um treinamento, tal empresa, você vai pagar 10 mil reais, você vai sair de lá o melhor vendedor que tem de pneu. Não tem. Se tivesse, eu indicava. E o que tem aqui é isso. Dá a mão pro fabricante, solicita e relacionamento. Essa é a dica que eu dou pra vocês. E façam inglês. Hoje. Matricule-se agora. Sim. Isso sim. Matricule-se agora. Nesse momento. Na hora que acabar essa live, vocês vão lá e vão fazer uma matrícula no curso de inglês. Comunicação é tudo, pessoal. Tudo, gente, tudo. Você sabe que eu tenho muito um problema de quando eu vejo uma pessoa que eu convivo dentro do trabalho, ela fora daquele ambiente. Se ela, por exemplo, eu vou visitar a pessoa dentro da usina. Se eu encontro ela dentro de um restaurante, a minha cabeça dá um bug. Eu não sei te explicar, parece que... É a troca de ambiente. Você só vê a pessoa na usina. Aí eu vejo, até em evento mesmo, assim, a pessoa tá lá, por exemplo, na AgriShow, ela chega no stand e fica, meu Deus, eu sei quem é, eu tô reconhecendo, mas eu sinto uma estranheza, é engraçado, né, gente? E eu tenho dificuldade em ver pela foto e depois ver pessoalmente. Até falo para as pessoas, quando eu já sei que eu vou encontrar, eu falo, olha, se você me vê, já vem falar comigo, que às vezes pode ser que eu não te reconheça pessoalmente, desculpa, eu sou péssima em fisionomia. Isso deve acontecer comigo, porque eu só uso filtro, né? Eu chego, as pessoas veem a realidade, meu Deus do céu. O segmento que eu trabalho é muita gente também, né? Então, as pessoas veem, eu te conheço, e eu falo, meu Deus, da onde? Peraí, que é muita gente. É muita gente. Porque ainda até às vezes o eu te conheço, você é do RH. Eu falei, meu Deus, será que eu já reprovei esse candidato? Meu Deus. Não, eu não demito ninguém, graças a Deus. Eu falei, meu Deus, será que é alguém que eu reprovei? E o Uber é grave, vai fazer você descer e ir a pé. Eu já peguei ex-funcionário também. Foi demitido, não foi eu que demiti, mas aí ele, né? Foi falando o caminho inteiro. Tive que fazer um acolhimento ali, né? Até chegar no meu destino. Mas acontece, tudo bem. Então, pessoal, muito obrigada. Pessoal, boa noite para vocês e até a próxima, viu? Fábio, Aline, Érica, beijo para vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau.